Olá, vamos iniciar o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar da paixão e morte na cruz. Bom, no último encontro nós falamos sobre o reino, né? O reino de Deus. E hoje nós vamos entender que Jesus deu a sua vida por esse reino. Então é importante que a gente entenda sobre o reino. E eu achei muito interessante a resposta de alguns catequizandos. O que é esse reino para você? Ele é exatamente isso mesmo. É um lugar de paz, um lugar de harmonia, um lugar que não há sofrimento, um lugar que não há dor. E tanto que São Paulo diz que a gente não pode saber como que é lá. Porque se a gente souber, ninguém ia querer morar aqui nesse mundo, né? Ia querer todo mundo morrer para ficar na glória. E eu conheci uma pessoa que tem esse propósito. Ele sentiu um pedacinho do reino e hoje ele fala que ele quer ir embora. Ele quer morrer. Eu falei, nossa, não pode pensar assim não, né? Eu fico feliz de ver que tem pessoas que já reconhecem esse reino, já entendem o que é esse reino, né? Mas mesmo assim, preocupa, né? Como São Paulo disse mesmo, né? A gente tem que, às vezes, não pode conhecer tanto. Então, Jesus deu sua vida por esse reino, né? Assumiu sua condição humana e ele morreu por esse reino, para trazer esse reino para nós, né? Então, para que esse reino viesse até nós, ele teve que vir, teve que morrer, para depois ressuscitar. Então a gente mostra, dá para a gente perceber aí o amor do Pai para cada um de nós, né? Esse amor que é tão grande que mandou seu próprio filho para poder morrer por cada um de nós, né? Então não existe prova de amor maior, não existe maior prova de amor do que essa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, lá em Lucas, capítulo 23, versículo 33 ao 47, tá? 33 ao 47, deixa eu pegar. Ai, meu marcador não está aqui, mas vamos para a caneta. Então, vamos lá. Do 33 ao 47. Pronto. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, aí crucificaram Jesus e os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Repartiram então suas vestes, sorteando-as. O povo ficava aí olhando. Os chefes caçoavam de Jesus, dizendo: Salvou os outros, que salva então a si mesmo, se é o Messias, o escolhido de Deus. Os soldados também zombavam dele. Aproximando-se, davam-lhe vinagre e diziam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia uma inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendia: Você não teme a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Quanto a nós, é justo, pois estamos pagando por nossos atos. Mas ele não fez nada de mal. E disse: Jesus, lembre-te de mim quando vieres com teu reino. Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Era já por volta do meio-dia, quando uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 da tarde, pois o sol parou de brilhar. O véu do santuário se rasgou ao meio e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Vendo o que tinha acontecido, o centurião glorificou a Deus, dizendo:
realmente este homem era justo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, aqui nós vamos fazer uma reconstrução do texto, né? Primeiro, quando você for ler novamente, já pega, vai marcando o que você achou de mais interessante, as partes que você achou mais impactantes, tá? Que você achou mais importante, uma frase que possa resumir tudo que a gente leu, tá? Mas pensando bem, o lugar onde eles chegavam, né? Eles chegaram onde? Lá na caveira. E lá ele vai contando o que aconteceu lá, né? Eles caçoavam, zombavam, dividiram suas vestes, né? Tiraram a sorte, na verdade, a túnica. E aí houve a conversa, a fala de dois malfeitores, um que estava à direita, outro que estava à esquerda. Um não reconhecia Jesus sendo o Salvador, tanto que ele caçoou também, né? Mesmo na cruz, sofrendo da mesma forma que ele, caçoou ainda, né? Você não é o rei? Desce daí, salva a gente também, né? E o outro percebeu e repreendeu esse outro ladrão, né? Dizendo para ele, né? Falou, nossa, como assim, né? Não é assim, a gente não pode falar assim. E na hora ele reconhece que é Jesus e pede, né? Senhor, eu quero estar no paraíso contigo, né? E Jesus prometeu a ele, mostrando que aquilo lá era um ladrão, mas já um ladrão arrependido. Um ladrão que já estava querendo, né? Percebeu os seus erros e já queria mudar. Então, nós temos aqui esse Jesus que foi condenado pelas autoridades, né, judaicas na época, foi zombado, foi caçoado, e na hora da morte dele mesmo, ainda bem que um centurião, ele reconheceu, né, que realmente era Deus. Ou seja, ele precisou morrer, passar por tudo aquilo, para as pessoas realmente, muitos acreditarem, tá? Lembrando que a morte não foi a parte crucial disso aqui tudo, mas a ressurreição. Nós reconhecemos Jesus como Deus por conta da ressurreição, não pela morte, tá? A morte, a gente depois que houve a ressurreição, é que foi pensar em tudo que ele passou por conta disso, na hora que a gente teve certeza, né, que lá era Jesus mesmo, o Filho de Deus. Vamos lá. Então, em cima no crucifixo, vocês podem observar, tem uma inscrição, INRI, tá? Em judeu, né, ele escreve Rei dos Judeus, que é Jesus Nazarenos Rex Iudeorum. Então, essa é a inscrição que diz Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, né? Uma forma de zombar, na verdade, deles. E aí, se a gente for lendo um pouquinho a mais, a gente vai perceber, assim, a pressa que eles estavam por tirar aqueles bandidos dali, junto com Jesus, porque estava chegando a época da Páscoa, né? Então eles tinham que limpar aquilo ali logo. Então eles já foram, já tiraram. Geralmente eles quebram as pernas das pessoas, porque a cruz ela era feita na altura das pessoas, né? Não era, a gente tem a sensação que a cruz ela é mais alta, né? Mas não é, na verdade ela era... E aí quebrava as pernas, e de Jesus não quebrou. E aí eles só enfiaram a lança no peito, no coração de Jesus, para ver, e ali jorrou sangue e água, que mostrando a divindade e a humanidade de Jesus. Era humano, jorrou sangue e água, que é a divindade dele, tá? Então, até Jesus misericordioso era assim, né? O sangue e a água que jorrasse do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Então, essa confiança que nós damos a Jesus, que nós temos, né, em Jesus. Bom, a sentença de morte não surgiu de repente na vida de Jesus. Ela foi o preço que Cristo teve que pagar por sua opção fundamental e radical pelo reino de Deus. Então, esse Jesus, ele lutou por esse reino de Deus. Foi a adesão a ele ao reino de Deus. Então, foi o preço
foi o que ele pagou, né? E ele sabia disso. Ele sabia, a família, né, que é Nossa Senhora, São José, eles sabiam. Tanto que em alguns momentos Maria teve um pouquinho de medo também, mas mesmo assim se manteve firme, né? A gente sabe que no momento foi aquele silêncio, mas um silêncio que moveu. Então Maria, no seu silêncio, ela conseguiu mover muitas coisas, muitas pessoas, a presença dela em momentos cruciais, o quanto foi importante nesse momento de vida de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, né? Então, a gente sabendo desse amor tão grande que Deus teve por nós, que mandou seu Filho único, né? Para os cristãos, a cruz do Senhor é a verdadeira árvore da vida. Eu acho que eu já comentei isso aqui já, que a gente vê a cruz, a gente não pode lembrar só da morte. A gente, na verdade, vai ver a ressurreição, é a vida. É a partir dali que, na verdade, começa a vida. É a partir da morte é que começa a vida, porque aí a gente vai para a vida eterna, né? Bom, aí o que a gente precisa refletir? Geralmente, onde encontramos ou usamos a imagem do crucificado? Onde que é? Onde mais a gente vê a imagem do crucificado, né? Lembra da igreja, né? Em alguns momentos que muitas vezes a gente precisa de ajuda, muitas vezes a gente lembra para lembrar desse Jesus, né? E o que elas representam para nós? O que ela representa? Então, independente do que você ouviu, o que eu disse aqui, para você até hoje, o que ela representou? O que ela representa para você? O que ela vai, a partir desse encontro, o que ela vai representar na sua vida? É isso, tá? E por que a cruz não é um símbolo de morte para os cristãos? Por quê? Tá? Então, a gente precisa entender que essa cruz é sinal de amor, não é de morte, tá? Não é de morte. E se você puder ler novamente, mas imaginar, né? Qual o motivo, por que Jesus chegou até ali? Por que ele foi condenado à morte? Será que a mensagem que ele trouxe era tão horrorosa assim? Horrorosa não era, mas que metia medo em muita gente poderosa metia, né? E é muitas vezes o que a gente vive hoje. Eu tenho certeza que vocês agora, enquanto adultos, fazendo a catequese, eu sei que tem pessoas que já criticaram vocês. Não, catequese num momento desse. Não, essa semana, vamos para uma festa, vamos sair, né? Colocando coisas mais importantes do que ouvir um pouco da palavra de Deus. Sim, nós somos perseguidos nos dias de hoje. De uma forma mais camuflada, mas somos. Né? Nós somos. Então, assim, para a missa de novo. Já ouvi várias vezes de pessoas muito próximas a mim. Hoje em dia não, porque já perceberam que realmente a missa é prioridade da minha vida. Então, muitas pessoas que antes criticavam, hoje em dia, às vezes continuam me olhando torto, mas entendem que eu não vou escolher outra coisa a não ser a missa. Né? Que eu não vou substituir a missa por outras coisas. Eles entendem isso. Mas isso leva tempo as pessoas entenderem. Tá? Mas você, pecador desse tanto, ir na missa, pra quê? Ir na missa, né? Que missa? Então, e aí vai, né? É o que a gente mais escuta. Mas é importante a gente entender, você olhar no Jesus crucificado e lembrar que aquilo lá é um amor muito grande. Então, a gente precisa ter outros olhos para a cruz. Nós precisamos enxergar o amor de Deus na cruz. É isso. Tudo que ele passou ali, o sofrimento dele, foi por amor. E eu tenho certeza que se ele tivesse que passar de novo, ele viria novamente. Ele passaria por tudo aquilo. Porque o amor é isso. É a gente sofrer e passar por aquilo de novo. Isso é o amor. Tá? Para quem tem filhos, principalmente, entende muito bem isso. Né? Foi sofrimento, às vezes tomou uma decisão que não é o que a gente queria. Mas a gente ama. A gente vai estar lá de novo. A gente vai estar quantas vezes precisar. Né? Bom, no catecismo da igreja, da nossa igreja católica, ele fala que desde o início do ministério,
Desculpa, lá no número 574, tá? Para quem tem o catecismo. Desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, com sacerdotes, escribas, mancomunaram-se para matá-lo, por causa de certos atos por ele praticados, tipo a expulsão dos demônios, perdão dos pecados, cura em dia de sábado, a interpretação original dos preceitos de pureza da lei. Muitas coisas que muitas vezes eles estavam fazendo errado, né? Jesus veio ensinar direitinho e eles se sentiram ameaçados. Jesus pareceu a alguns mal intencionados, suspeito de possessão demoníaca. Alguns na Bíblia fala que quem expulsa demônio é porque tem um demônio dentro dele. Então só eles que podem se entender. Ele foi acusado de ter demônio também, né? Ele foi acusado de blasfêmia, de ser um falso profeta, então ele foi acusado de tudo, mas manteve firme, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho daquela semana, quaresma. Eu sei que a gente ainda tá um pouquinho longe. Acabei de fazer hoje, encerrou a quaresma de São Miguel. Fiz essa quaresma novamente, então eu participo de 2 quaresmas por ano. A quaresma mesmo, aquela da preparando para Páscoa, né? E essa quaresma de São Miguel. Todo ano é um propósito meu. E é muito bom a gente fazer essa oração, jejum e esmola, para a gente lembrar da nossa humanidade, mas acima de tudo lembrar daquele que nos criou e daquele que morreu por nós na cruz. Então tudo isso aqui é reflexão, para que nós possamos viver uma quaresma mais bem vivida. Mas é tão longe. Mas a gente tem que lembrar dessa quaresma o ano inteiro. O propósito que eu fiz na quaresma, eu não posso deixar ele morrer. Não posso. A quaresma é aqueles 40 dias que a gente coloca mais firme a nossa proposta. Mas durante o ano inteiro a gente tem que lembrar daquilo. Não adianta eu ficar sem fofocar só nos 40 dias da quaresma. Eu preciso manter isso aí durante o resto do ano. Tentar melhorar, tentar ser melhor, tentar fazer a diferença. Eu preciso. Né? Então, por isso que é bom a gente sempre lembrar disso. Então, nós temos aqui a paixão e morte de Jesus Cristo são mais evidenciadas nas celebrações da quaresma, lá na época. Então, os 40 dias a gente fala muito sobre a morte e tudo. Passou a quaresma, ressurreição. Tudo que Jesus fez após a ressurreição dele, aqueles dias que ele ficou aqui na terra, né? Mas naqueles 40 dias, a gente ouve muito falar sobre essa paixão e morte, toda a caminhada que Jesus fez, tá? Um período de 40 dias, que vai da quarta-feira de cinza até a quinta-feira santa, antes do anoitecer. Os 40 dias que antecedem a festa da Páscoa cristã evocam os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. Nós falamos sobre esses 40 anos, tá vendo que os assuntos vão se encaixando? Então, nós falamos quando nós falamos de Moisés, né? Então, assim, a gente vai lembrar desses 40 anos também. Os 10 mandamentos, tá? Nós falamos foi durante esses 40 anos, tá? A quaresma propõe 3 exercícios que evidenciam o caráter da conversão. Eu preciso ter muita oração, aumentar minhas orações, jejuar e esmola. Tá, eu vou deixar de comer carne. E o que isso adianta para mim se eu acumulo essa carne? Eu preciso doá-la, tá? Eu não costumo fazer de carne, porque carne para mim não faz muita falta, tá? Eu como carne, mas não é aquela coisa que me faz falta. Então eu faço de outras coisas. Em contrapartida, eu preciso fazer uma doação, tá? Eu preciso ajudar o próximo, eu preciso doar alguma coisa. E tá vendo que é importante a gente fazer isso durante o ano todo? E eu vou falar para vocês, a nossa igreja pede toda sexta-feira o ano inteiro que não se coma carne. Quase ninguém sabe disso, né? Hoje em dia muitas pessoas sabem, mas se a gente pensar na quantidade de católicos que tem e a quantidade que não sabe é mínima. Então eu quero contar para vocês que toda sexta-feira é jejum para o católico. Ninguém come carne a sexta-feira do ano inteiro, tá? É o que pede a nossa igreja. Ai, que bobeira! Bom, cada um pensa do jeito que achar que deve pensar. Eu tô trazendo a informação só, tá? Então a gente precisa começar a lembrar disso, a saber que a gente precisa ter informação,
tá? E olha que bom se a gente começar a partir de agora. Toda sexta-feira fazer uma penitência de carne. Só uma sexta-feira por semana. Você come carne a semana inteira. Fica uma sexta-feira sem comer carne, tá? Comece de pouco em pouco, comece de 15 em 15 dias. Depois passa para uma semana sim, uma semana não. 15 em 15 dias. 15 em 15 sextas, né? E aí vai mudando, tá bom? Bom, então a oração não é ficar pedindo a Deus, não é comprar a vontade dele. Eu só vou fazer isso se você fizer. Não faça essa troca com Deus. Coloque a oração como algo importante na sua vida, tá? Uma intimidade com Deus. Eu quero ter uma intimidade com Deus, porque na hora da dificuldade vai ficar mais fácil você conversar com Ele, porque você já tem aquele costume, tá? É a mesma coisa quando a gente precisa falar alguma coisa para a mãe da gente, para a mãe e para o pai. Geralmente a gente tem mais afinidade com a mãe, alguns com o pai. Não é que eu gosto mais de um, eu deixo de gostar, ou que um vai fazer menos do que o outro. Não é isso, é afinidade, intimidade. Então, quando eu tenho intimidade com alguém, eu tenho mais facilidade para pedir, para conversar. Então, crie essa intimidade com Jesus, né? E o jejum, geralmente é carne, né? Mas igual eu já falei sobre a carne. Na sexta-feira da paixão é obrigatório, tá? Não tem como você fugir dessa sexta-feira da paixão, é sem carne mesmo, tá? Então, jejuar é controlar, é esvaziar-se de si para dar espaço para Deus, é se controlar. Se eu como muito doce, eu preciso falar pro meu corpo que eu mando nele. Eu não vou comer doce esse quaresma. Eu mando em você e sou eu. Porque na hora que surge uma oportunidade de você pecar, você sabe falar não também, tá? Então é um treino que você vai dando pro seu corpo, tá? E aí você esvazia daquilo que muitas vezes te faz mal e deixa que Jesus tome conta do espaço. E a esmola é um gesto de caridade, tá? O que é uma esmola? O que é a caridade? É você ser tão agradecido por aquilo que Deus te deu que você quer passar para outras pessoas. É um gesto de agradecimento, na verdade. Nossa, Deus, que bom que hoje eu tenho mais arroz para comer. Vamos doar um pouquinho também, né, para aquele que não tem. Então, é uma forma de agradecimento, tá? A esmola faz com que nos voltemos para os outros, que é o que Jesus pede, tá? E aqui algumas perguntinhas pessoais para vocês, tá? Se vocês já fizeram, você já fez jejum na vida? Você tem costume de rezar diariamente, aumentar as suas orações em algum momento do ano, em algum momento da sua vida, né? E o que você pensa a respeito da esmola? O que você pensa a respeito da esmola? Que é a caridade. Você tem costume, você não tem, sente a necessidade? Às vezes eu tenho necessidade, mas eu não vou, né? Não tive oportunidade. Então, vamos criar essas oportunidades, tá? E, então, é isso que nos vai fazer com que nós vivamos, tá? Você vai começar a olhar o que eu quero de você, o que Jesus pede de você. Que você comece a olhar esses momentos de quaresma, de jejum, penitência e oração, que você comece a olhar com outros olhos, com os olhos de intimidade, de proximidade de Deus. Não é um castigo, é uma proximidade, tá? Então, nós vamos, no próximo encontro, falar sobre a ressurreição. E eu quero que vocês já pensem nessa ressurreição, tá? Algumas dúvidas que vocês tiverem, anotem no caderninho já. Se quiser anotar junto com essa atividade, para eu já até ler o que é a sua dúvida, para a gente poder já comentar. Então, nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Se você sabe algo a respeito, né? O que é ressurreição e qual a importância disso, tá bom? E para finalizar, para a gente aprofundar um pouco, né? Durante toda a sua vida, Jesus viveu na obediência ao Pai. E na hora de enfrentar a morte, não foi diferente. Ele foi obediente, né? O Cristo obedeceu até a morte. Humilhou-se e obedeceu. As palavras de Jesus eram fortes demais e as multidões o seguiam.
Aclamado como rei, entrou triunfantemente em Jerusalém. Como profeta, destemido, apontava as infidelidades a Deus, denunciava as injustiças que o povo sofria e convocava todos à conversão. Como Messias, ele anunciava com palavra e obras a boa nova da chegada do reino de Deus. Jesus curava em dia de sábado, falava com os samaritanos, tocava os doentes. Ele fazia tudo que era diferente. Ele fazia tudo o que Deus pedia. Tudo que Deus falava com ele, ele fazia. E é isso que nós precisamos. E para nós conseguirmos entender e perceber o que Deus quer de nós, é com esses 3 exercícios. É a caridade, jejum, oração, penitência, caridade. Oração, penitência e caridade. A penitência é o jejum, tá? Oração, jejum e caridade. A gente precisa disso, nós precisamos, para a gente realmente ser um pouquinho de Jesus, um pouquinho, um milímetro, um milésimo, né, de Jesus na vida do outro e até na nossa vida, tá? Infelizmente, a resposta do povo foi crucificar. E se eu tiver que sofrer por esse Jesus, eu vou sofrer. Olha só o que Jesus passou, né? Então, o que a gente sofre hoje é muito? É muito. É sofrido, é dolorido. Mas não é nem uma terça parte do que Jesus passou por nós. Então, lembre-se disso. Quando você estiver triste, quando você achar que é difícil demais, lembre-se, aumente as suas orações, aumente a sua penitência, o seu jejum e vá ao encontro do outro. Por mais que você sofra, vá ao encontro do outro. Você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar, tá? Não que vai ficar sem problemas, o seu problema vai continuar lá, mas você vai conseguir sair dele com mais tranquilidade, com mais calmaria, porque Jesus é aquele que acalma a tempestade, acalma o mar. Amém? Então, até o próximo encontro. Não esqueçam de ver sobre a ressurreição, tá? Hoje o nosso encontro prolongou um pouquinho mais, né? E eu queria que tivesse mais tempo. Nós temos, mas eu quero que a gente vai fazendo devagarzinho, né? E preparem-se, tá? Agora, pro final do ano, nós vamos trabalhar todos os sacramentos, tá? Que é muito importante para a vida de vocês. Mesmo se vocês já tiverem recebido alguns sacramentos, não importa. É sempre bom a gente voltar e retomar, tá? Todos os sacramentos. E é uma parte muito importante e eu gosto muito de trabalhar. Porque são os sinais, né? Os sinais mais visíveis da presença de Deus na nossa vida. Amém? Então, até o próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.